E aí, meus consagrados, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, já quero pedir que você deixe seu like. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Matheus e te convido a se inscrever aqui no canal. Caso queira se tornar membro e adquirir alguns benefícios exclusivos, é só estar clicando na opção Seja Membro. Caso não queira esse compromisso, mas mesmo assim queira ajudar de alguma forma o canal, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos fazer uma metinha de like? Se esse vídeo bater 500 likes, eu já trago a continuação. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Realmente, você é digno de ser chamado de meu rival, Cavaleiro da Luz. Esse aí era o rei imortal assustador, assim como ele realmente fazia jus ao seu nome como um pesadelo do continente. Mas enquanto o poder da luz estiver com eles, eles não irão perder. Esse cara que estava enfrentando esse rei imortal aí era o Cavaleiro da Luz. Só que aqui já vemos que isso não passava de um teatro, uma ficção. Na verdade, esse cara estava criando esse roteiro aí. Ele começa a perguntar o porquê que eles estavam lutando de maneira tão dramática. No final das contas, os dois personagens, 2, 3, 4 na verdade, né, era tudo ele mesmo. Esse mangá é bastante interessante, eu achei ele bastante diferente, então por isso que estou trazendo para vocês hoje, beleza? Ele se trata de um protagonista que se chamava An Sung-yoon, e ele acabou perdendo sua família em um ataque indiscriminado de super-humanos. Enquanto vive uma vida reclusa devido ao trauma sofrido pelo incidente, um tempo depois ele acaba despertando a capacidade de controlar avatares em seu lugar. A temática do manhwa eu gostei bastante, só por essa nova pegada, né? Mas vamos para o começo dele, né? Em um dia qualquer, o Sung-yoon recebe esse cara do departamento de investigações especiais da agência de gerenciamento de habilidades. Cara, eu falei isso sem travar, tá? Esse cara já pergunta se o prota era mesmo o Sung-yoon. Ele responde de maneira ignorante, dizendo: não tá na cara não, parceiro. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Ele acaba confirmando e diz que se ele tivesse despertado alguma habilidade, era para ele certificar de reportar essas habilidades para a agência de gerenciamento de habilidades. Mas aqui entendemos o porquê que ele respondeu tão ignorante. Na verdade, essa era a primeira interação com um estranho em cerca de 6 meses, e ele tinha acabado, né? O que significa que essa foi a última vez que ele abriu a sua porta. Fazem 2 anos desde que ele tinha saído de casa e ficou isolado. Alguns podem até dizer que ele não passava de um patético, tá ligado? Ou xingarem ele por ser mente fraca. Mas ele acreditava que ele era uma vítima desse mundo lascado. Ele pega esse DVD aí e bota na pia. Como assim na pia? Bom, ele vai dar uma olhada na TV, né, que ninguém é de ferro, começa a passar o noticiário sobre um incidente que aconteceu no shopping. Os bombeiros estavam lá para combater o incêndio. Um instigante era um despertador que cometeu um crime aleatório antes de ser transportado para o outro mundo. Depois de ver aquele fogaréu todo, o prota ficou meio assim. Basicamente funciona como todos os outros mundos Isekai, que tem despertar e tal. Um dia, a humanidade começou de forma aleatória a despertar poderes misteriosos, conhecidos como habilidades. Assim que alguém desperta sua habilidade, eles são transportados à força para outro mundo, dentro de 24 horas. Se eles atenderem a certas condições, eles podem retornar à Terra, mas apenas uma pequena fração de pessoas realmente consegue sobreviver e voltar. Um despertado desesperado começou a cometer crimes irresponsáveis como último recurso bem antes de ser transportado. Há 2 anos, o prota também perdeu sua família e sua perna para um desses crimes. Durante esse tempo, o prota até tentou treinar e tal, para ver se conseguia voltar pelo menos a andar, né? Mas chegou uma hora que ele começou a perder a paciência, pois ele sabia que não tinha resultado nenhum. Nenhuma mudança era aparente, então ele começa a ficar decepcionado, se perguntando por que ele ainda estava fazendo aquilo, se não tinha nenhum efeito, tá ligado? Ele também queria saber o porquê que toda vez que ele tentava colocar o único pé de fora de casa, ele entrava em pânico. Se eu tivesse mais coragem, alguma coisa teria mudado. Perguntou ele a si mesmo, se ele pudesse ao menos escapar daquele maldito quarto e ir para qualquer lugar. Bom, quando o prota menos espera, aparece a tela de sistema dizendo um ponto de variação dimensional detectado, conectando com o sistema a caixa, despertando uma habilidade única. É óbvio que o prota acabou sendo pego de surpresa e tomando o susto daqueles, né? Ele desesperado já começa a perguntar que bosta era aquela.
e se ele estava despertando. A habilidade única que o Prota acabou despertando, ela se chamava Avatar. Após despertar a habilidade, o sistema avisa que o tempo até a transferência do Prota para o outro mundo era de 24 horas. É isso mesmo, ele tinha 24 horas para fazer tudo o que ele pudesse até ele ser teletransportado para o outro mundo. O Prota ainda não estava acreditando naquilo, né? Ele achava que era zoeira, algum tipo de pegadinha ou algo do tipo. Bom, o sistema também informa que se ele não entrasse na zona de transferência no tempo limite, 24 horas, eles iriam prosseguir com a escolta obrigatória, ou seja, ou vai ou vai. O Prota estava na zona de transferência, rapidamente ele pula para longe de lá, né? Ele começa a procurar algumas coisas. Ele lembra que tinha escutado falar que levava pelo menos um ano para que você pudesse voltar à Terra. O tempo se movia 10 vezes mais devagar no outro mundo do que na Terra. Então ele tem que sobreviver por mais de 10 anos para ser capaz de voltar. Ele só queria saber se ele conseguiria sobreviver tanto tempo assim no outro mundo, né? Logo depois, vemos que o Prota estava pronto, entre aspas, né? Ele estava fardado e faltava apenas 3 minutos para a sua transferência para o outro mundo. Nisso, quando ele estava prestes a colocar seu pé na pequena área, ele lembra que não conseguia nem sequer botar seu pé para fora de sua porta. Então ele coloca a mão na cabeça e começa a ficar desesperado, dizendo que aquilo era impossível. Com nada de poderes, nada de habilidades, como que diabo ele iria sobreviver em outro mundo? Até que o pequeno Sung-Yung lembra das habilidades. Bom, se estamos falando em sobreviver, provavelmente tinha habilidades, né? Nisso, ele decide dar uma olhada nas suas habilidades. Ele acaba ativando sua habilidade Avatar. Essa habilidade acaba criando um clone idêntico dele. Ele, olhando para aquele avatar dele mesmo, né, toma um susto e pergunta que merda era aquilo. Parando para analisar, ele percebe que estava vendo dois rostos dele mesmo ao mesmo tempo. Tudo que seu eu original fazia, o clone também fazia. Ele conseguia ver a visão dele e do clone ao mesmo tempo. Esse fenômeno era chamado de visão compartilhada. Mover seu corpo separadamente acaba deixando o nosso protagonista tonto. Mover dois corpos ao mesmo tempo era praticamente impossível, até que o sistema avisa ao Sung-Yung que restava apenas 2 minutos até a transferência. Se ele não pisasse na zona, né, a escolta obrigatória seria ativada. O Prota acaba caindo na realidade e percebendo que até com um avatar era inútil. Ele acreditava que de todas as habilidades, ele tinha ficado preso com a pior delas. Até que ele, pensando por alto, ele diz: poxa, se alguém pudesse ir lá no meu lugar, tá ligado? É aí que ele se toca que realmente isso poderia ser possível. Ele poderia mandar seu avatar para o outro mundo. Nisso, ele decide testar. Ele fecha os olhos para conseguir enxergar apenas a visão do seu avatar, enquanto tenta posicioná-lo na área de transferência. Assim que ele posiciona, o sistema faz a leitura e começa o processo de transferência. E é aí que ele percebe que deu certo, né? A zona de transferência acaba reconhecendo o avatar do Prota como se o avatar fosse ele, tá ligado? Chegando no outro mundo, o Prota percebe que tudo estava real demais. Ele começa a pensar: ué, eu mandei meu avatar, então por que eu estou aqui? O sistema avisa ao Prota que ele poderia sim retornar à Terra através da opção retorno na loja de karma. Ele conseguia coletar esse karma durante a sua jornada ali no outro mundo. Ele possuía nesse exato momento 0 de karma, por enquanto, né? O Sung-Yung começa a sentir uma dor na cabeça miserável. Nisso, ele abre os olhos do seu corpo original, assim percebendo que ele não estava ali. Na verdade, ele só estava compartilhando sua visão com o avatar. Mas tinha um problema, aquilo estava deixando ele muito tonto. Nisso, ela acaba cancelando seu avatar. Logo depois, ele volta para a realidade, mas ele acaba ficando enjoado e vai correndo direto para o banheiro para dar aquela vomitada. Depois de descarregar o bucho, ele percebe que conseguiu escapar da crise de transferência. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Em seguida, ele invoca o seu avatar ali naquela realidade. O Prota percebe que ele estava muito ferrado e não fazia ideia do que ele iria fazer com uma habilidade tão inútil como essa. Logo depois, o sistema dá os parabéns para ele, dizendo que ele tinha concluído um grande ato. O grande ato que ele conseguiu foi ter voltado para a Terra sozinho sem usar a loja de karma. Com isso, ele acaba desbloqueando uma conquista. A conquista desbloqueada foi essa aí: portal de transferência. Uma vez por dia, o Prota iria conseguir se mover para uma localização
previamente visitada através do portal de transferência. O Prota já fica com a cara de cu, sem entender porcaria nenhuma, e para acabar de completar, o sistema mostra que ele teve um aumento grande de karma, e foi desse jeito que o Prota se tornou o despertado que voltou para a Terra no tempo mais curto de todos. Logo depois, o Prota vai dar aquela analisada de como está sua fonte de karma, e o menor possuía um total de 1.910.213. Porra, menor! O Calba tinha quase 2 milhões de karma. Ele tinha conseguido isso tudo apenas por cancelar seu avatar. Era muita coisa. O Prota basicamente conseguiu em torno de 10 anos de pontos, tudo de uma vez só. Para você poder voltar para a Terra, você tinha que pagar 1 milhãozinho. O karma era pago de acordo com o impacto que você tinha no outro mundo, bons ou mais feitos, matando ou se esforçando, independente. O karma acumulado podia ser usado para melhorar a habilidade de alguém ou para retornar para a Terra. O Prota fica viajando, se perguntando se aquilo era algum tipo de bug, pois não fazia nenhum sentido ele ganhar isso tudo apenas por cancelar seu avatar e retornar para a Terra. Na verdade, ele estava preocupado deles quererem que ele devolvesse tudo depois. Mas não é como se ele tivesse burlado ou algo do tipo, né? Então ele taca o dane-se, tá ligado? Mas aqui percebemos que além dessas opções que aparecem para o Prota, aparece também uma de melhorar status. Ele, como quem não quer nada, né? Ficou curioso para saber o que tinha dentro daquela opção, então ele clica em detalhar. Avançando, aparece a opção de melhorar poder de recuperação, que estava custando 10 milzinho de karma. Ele, como quem não quer nada, né, clica nessa opção para ver o que se tratava isso. Assim que ele clica, a melhora já é instantaneamente lançada no corpo dele. Vocês lembram que o Prota era cotó, né? Ele tinha sofrido um trauma muito grande em sua perna, então ele não conseguia usar ela direito. Na verdade, ele não conseguia andar, né? Então ele sempre andou de amuletas, né, desde então. Rapidamente, ele começa a sentir algo em suas pernas. Em instantes, sua lesão estava recuperada. Para ele, as suas lesões em sua perna não foi uma mera coincidência. Foi o ferimento que marcou a despedida de sua família e a cicatriz que lhe confinou ao seu quarto desde então. O poder de recuperação do Prota tinha ultrapassado ao nível normal. Com isso, ele acabou adquirindo uma super recuperação. Graças ao efeito melhora do poder de recuperação, ele tinha gastado seus pontos de karma e curou a lesão em suas pernas. O Prota já começa a aproveitar, né? Ele vai pra academia dentro do seu próprio quarto e treina a perna igual louco. Eles tinham ficado ridiculamente fortes, mas ele ainda tinha vários pontos de karma sobrando. O cara gastou 10 mil de 2 milhões. Ele começa a procurar onde ele deveria usá-los, né? Logo, ele decide que iria usar para melhorar a sua habilidade possuída. O que ele iria conseguir fazer se melhorar sua habilidade avatar. Logo depois de melhorar sua habilidade, ele cria um avatar dele mesmo. Ele, analisando seu avatar, fala: como esperado, tô um baita de um gostoso, hein? E o avatar dele responde: você tem toda a razão, mestre. Você tem um ótimo corpo mesmo. Deve se exercitar bastante, hein? O cara já consegue conversar com o seu próprio avatar. Ao melhorar sua habilidade avatar, sua consciência se dividiu em dois, lhe possibilitando se mover livremente, e uma nova habilidade que ele obteve através de melhorar sua habilidade possuída. Ele acabou conseguindo a habilidade núcleo da mente. Com essa habilidade, ele conseguia filtrar estímulos e emoções, e se isso já não era apelão, o Prota também não sentia dor, mesmo seu avatar se machucando. Com isso, ele poderia se aventurar no outro mundo de dentro do seu aconchegante quarto. Diga aí se isso não é roubado, hein? Ele conseguia controlar seu avatar como se estivesse jogando em um videogame. Essa não era a única mudança com a melhoria de sua habilidade. Ele conseguia criar mais de um avatar. Agora ele tinha 3 do Prota. Né? Ele já começa a pensar futuramente se ele conseguisse ter mais avatares, quanto mais ele melhorasse sua habilidade. Isso começa até a deixar ele confuso, mas enfim, ele decide que iria definir um nome para seus avatares, né? Ele não poderia chamar todos de João, se é que vocês me entendem. Iria ficar muito confuso mesmo. O problema é que o Prota não era tão bom em dar nomes para as coisas, né? Então, como todos nós homens somos, pelo menos eu me identifico assim, né? Negócio de dar nome para as coisas, eu não tenho muita criatividade não, principalmente para personagens de jogos. Mas enfim, ele olha para um copo de café, né, que tinha o nome de Hans e também o nome Hans no ketchup. Então ele define o nome dos seus avatares de Hans e Hans.
Vendo os status dos seus avatares, o Prota fica meio decepcionado, pois eles eram bem fraquinhos, pois eles só tinham afinidade a mana e durabilidade. Logo depois, o Prota decide que iria fazer a missão principal. Enquanto ele botava um para ir para outro mundo, ele botava o outro para carregar esse saco de lixo aí humano acumulado. Pensa no fedor, eita fedor da... Quando ele bota o lixo para fora, o Hans percebe que não sentia nenhuma ansiedade, pois o núcleo da mente já estava ativo. Logo depois, ele percebe que provavelmente o outro avatar, Hans, tinha chegado no outro mundo também. Aqui já vemos a tela do Hans, né? No outro mundo, a gente percebe que já estava de noite. Ele achava que nada iria surgir naquela floresta, que estava bem tranquila. Até que ela acaba se deparando com uma pantera negra. Sem ele esperar, a pantera solta em cima do Hans. Ele puxa sua espada e coloca na boca da pantera, defendendo o ataque do animal. Ele vê a pantera negra babando e começa a sentir nojo. Nisso, ele também percebe que não sentia medo nenhum, nem dor naquele lugar. Nisso, ele usa uma injeção de mana na espada e acerta o pescoço da Pantera Negra. Logo, ele percebe que esse novo mundo era a mesma coisa de um jogo. Ele pergunta se tinha sido difícil, se era pelo motivo que ele era extremamente fraco. Ele pensa que iria se ferrar no começo se continuar ali e acabar esbarrando em outro monstro. Quando ele menos espera, ele olha para o lado e avista um monumento que parecia muito com uma vila. É óbvio que ele vai lá dar uma olhada, né, pra saber que merda era aquela. Chegando lá, ele já é recebido por esse velhote aí que já dá as boas-vindas para o nosso meninão. Ele se chamava Malcolm e era o chefe da vila. O Crocante fica impressionado com o Prota por ele ter conseguido passar pelo caminho da floresta cheio de monstros e nesse horário da noite, né. Mas ele fala que também não tinha saído ileso por conta disso. Aproveitando a oportunidade, o Prota já pergunta se ele poderia passar pelo menos aquela noite na vila. O Coroa não mede distância e diz que ele poderia, já que era para um ajudar o outro, né? O velhote tarado já olha para as roupas do Prota e vê que ele era um pobrão e diz que ele nunca tinha visto ninguém com aquelas vestimentas iguais ao do nosso meninão. Ele gostaria de saber se ele tinha vindo de longe. O Prota dá uma explicação meio estranha que nem mesmo eu entendi, mas enfim, o Coroa estava feliz por ver um forasteiro depois de tanto tempo. Já chama o nosso meninão para tomar uma pinga na taverna da vila. O Prota, como não é besta, né, recebendo tudo isso de graça, só aceita, papai. Me dê! Logo depois, vemos que o cara até ganhou um quarto individual. Quanto mais ele conhecia, mais ele via o coração enorme das pessoas naquela vila. O Prota estava começando a se sentir em casa ali. Fazia muito tempo que ele não interagia com várias pessoas. Do nada, aparece uma pessoa no fundo enquanto o Prota estava deitado. Logo depois, vemos o nosso meninão que estava curtindo, né? No caso, o original. É meio confuso assim mesmo, mas vamos nos ajudando, né? Ele estava tomando uma e comendo franguinho, como o próprio Prota fala, né? Depois de um banho daqueles, apesar de que ele estava se sentindo meio mal pelo Hans, enquanto o cara estava lá curtindo, o outro avatar estava fazendo uma espécie de treinamento físico de modo a utilizar a habilidade durabilidade. O Prota não sabia quando iria utilizá-lo, então era melhor prepará-lo antes só por precaução, né? Por mais que seus avatares estavam se esforçando bastante, ele queria descobrir mais coisas sobre o que estava rolando no outro mundo e que tipo de lugar era lá. Assim que ele abre o notezinho dele, né? A ideia do Prota era assumir um papel de comandante perfeito. Mas quando ele menos espera, ele começa a sentir uma sensação estranha. Logo depois, o sistema consta que seu avatar tenha sido morto. Sim, ele foi assassinado. E todas as características e dados acumulados do avatar iriam ser reiniciados. O nosso meninão fica sem entender absolutamente nada, se perguntando como assim o Hans morreu. O Prota começa a desconfiar daquele velhote da vila, pois ele tinha tratado o Prota bem demais para ser verdade. Ele achava que o velhote tinha colocado algo na comida ou na bebida dele. Ele começa a se sentir um idiota por ter sido convencido demais em um lugar desconhecido. Mas acontece algo que nem mesmo ele estava esperando. Ele consegue se conectar novamente com o seu avatar, que supostamente tinha morrido. Enquanto isso, vemos o velhote lá da vila e esse mano aí conversando sobre o avatar do Prota. Eles pensavam que ele era um cara útil, mas acabou que ele era completamente normal. Eles acreditavam nisso, pois o Prota tinha passado pela floresta da vila sozinho. Os caras tinham transformado o Prota em um esqueleto, mané. Por passar pela floresta sozinho, ele pensava que o Prota seria talentoso, mas ele era apenas um esqueleto de elite no máximo. Como eu tinha dito, o Hans acabou sendo transformado em um esqueleto, mais precisamente um morto-vivo.
Mesmo ele se tornando morto-vivo, graças à habilidade núcleo da mente, a mente dele não foi corrompida. Quando Hans olha para o lado, vê um monte de mortos-vivos igual a ele. Ele começa a perguntar se eles estavam transformando a vida inteira em mortos-vivos. Logo depois, aparece esse carinha aí, e rapidamente, o Hans para de se mexer para não chamar a atenção. O Hans percebe que esse cara era o mesmo que estava na taverna com ele ontem bebendo. Vê a loucura. O cara parecia estar com tédio e insatisfeito, pois ele tinha sido designado a ficar confinando essa área montanhosa isolada. O Prota percebe que todas as pessoas que ele viu antes eram todos feiticeiros. Esse mano aí olha pro Hans e começa a ficar com aquele olhar desconfiado, né? O Prota já pergunta o motivo dele estar olhando pra ele desse jeito. Será que ele tinha percebido que ele conseguia se mexer? Ele começa a perguntar o porquê que o esqueleto estava ali. Ele também se irrita porque, de acordo com ele, ninguém estava fazendo seu trabalho direito. Nisso, ele dá um comando como se fosse uma magia mandando o esqueleto ir para onde ele queria. O Prota, se cagando todinho, ele pensa, mesmo ele tendo o coração podre, ele quase teve um AVC. Nisso, seu corpo começa a se mover sozinho, fazendo ele ir para onde o cara tinha mandado. Porém, mesmo sentindo uma força maior movendo seu corpo, se ele se esforçasse um pouco mais, ele conseguia ignorar isso de boa, mas ele achava melhor seguir essa ordem por enquanto. Enquanto isso, esse carinha só fazia reclamar do velhote, e logo depois ele vai embora. O Hans percebe que aquele poder era altamente familiar, o mesmo poder que estava se movendo pelo seu corpo morto-vivo. O nosso pequeno esqueleto parece que conseguiu descobrir como que ele conseguia fazer isso por causa do seu trato de afinidade. Talvez ele conseguisse ser capaz de controlar outros mortos-vivos, mas não é certeza. Uma semana depois, o Prota estava lá, ainda no armazém. Ele dá uma cafungada, ativa seus olhos brilhantes e tenta controlar esse esqueleto. E finalmente ele consegue controlar os outros mortos-vivos. Ele conseguia controlar dois mortos-vivos ao mesmo tempo. Ele fica até surpreso com seu feito, alegando que botar eles para dançar era um pouco demais da conta. Apesar de que não foi perfeito no início, além do mais, ele só conseguia mover um morto-vivo. Será que esse era o limite de um esqueleto de elite? Enquanto estava sentado lá no caixote, o Prota acaba escutando uma zoada. Nisso, ele olha pro seu pé e vê que tinha um rato mordendo ele. Rapidamente ele captura aquele rato e fala: seu filho da mãe, te peguei, seu peste. Então era você que estava arrancando o resto da minha pele, né, safado? Você vai se lascar na minha mão agora. Nisso, olhando para o rato, ele para para pensar um pouco e percebe que ele era pequeno e rápido. Então ele decide testar algo que ele estava tentando em humanos. E se ao invés de tentar controlar um humano, ele tentasse controlar um rato. Então ele mata o rato e tenta controlar ele. E não é que funciona, velho. Ele já nomeia aquele novo amiguinho como Alfred. Ele seria o espião do Prota. Com o rato, ele conseguiria escutar conversações de noite e iria começar a operação vigília noturna. Ele já bota o rato pra jogo, né? Nisso, o rato vai até onde esse mano aí estava, aquele que estava confinando o lugar onde o Prota estava. Bem, ele estava verificando esse outro local aí. O Prota percebe que ele estava sempre reclamando, né? Assim que ele abre esse outro armazém, o Hans queria saber o que tinha lá dentro. Só tinha um problema. Ele acaba aproximando o rato muito perto do carinha e acaba sentindo uma aura absurda, um poder grandioso saindo daquele lugar. Ele se pergunta que bosta era aquilo. Mesmo ele neutralizando suas emoções com o núcleo da mente, inconscientemente ele ainda conseguia sentir. Só de sentir esse poder, ele percebe que era perigoso demais chegar perto daquele lugar. Nisso, o carinha lá acaba encontrando seu companheiro aí. Esse cara de cabelos escuros já diz que o outro tinha feito um ótimo trabalho. O galego já pergunta quando que iria começar o processo de amadurecimento, seja o fragmento do Rei Mortal ou qualquer que seja, pois ele já estava sentindo como se sua força vital estivesse sendo sugada sempre que ele saía. O cara de cabelos negros já pergunta se isso não iria acontecer logo, pois o mestre estava preso lá todos os dias. O galego já começa a reclamar de novo, né? Dizendo que era engraçado eles estarem protegendo aquele lado, não só a vila, mas também eles estavam colocando armadilhas em todos os prédios. Mas o que ele queria saber era quem iria invadir ali para estarem botando aquela proteção toda. O Hans agradece pelas informações que ele escutou e estava saindo de mansinho. Provavelmente aquela coisa que ele tinha visto era o tal do fragmento do Rei Mortal. Ele queria saber onde poderia encontrar mais informações. Quando ele estava prestes a sair de fininho,
O rato simplesmente é atravessado por esse poder mágico vindo do absolutamente nada. Simplesmente o mestre da vila acaba matando o Alfred. Aí é uma baita sacanagem, né? Ele ainda fala que estava se perguntando o que era aquilo, mas no final era apenas um rato. Dando uma olhada no rato, ele percebe que era um morto-vivo. Mas ele não estava conseguindo sentir nenhuma energia de magia negra, mas o seu corpo estava extremamente cheio de mana negra. Ele chega até a desconfiar se ele tinha se transformado de maneira natural por conta da alta magia negra no local. Mas enfim, só tinha o lugar transbordando com magia negra. O mestre da vila chega perto de onde os carinhas estavam e pergunta se o Jeff era quem estava responsável pelo armazém. Os caras já tomam um susto, né? O Prota pede desculpas ao Alfred e diz que certeza queria se vingar por ele. Na cena seguinte, vemos o galego chegando até o armazém que estava o Prota. Ele já chega dando uma bicuda na porta putaço com o Velote por reclamar do rato morto-vivo que tinha fugido do armazém. Ele começa a xingar geral, vê esse morto-vivo fora do lugar, né? E já lança uma ordem para ele entrar na vila. O morto-vivo ignora sua ordem e ele simplesmente perde a paciência e mete o socão na cara do morto-vivo. Ele pega o bicho pelos pentelhos e percebe que aquele morto-vivo tinha sido um cara que tinha se rebelado contra ele anteriormente. O cara tinha dito para o galego que ele não deixaria ele viver se ele mexesse com a sua família. Ele manda o morto-vivo falar de novo, mas tira uma onda dizendo que tinha lembrado que ele havia cortado sua língua. O galego deixa o morto-vivo no chão, enquanto falava que era divertido quando eles caçavam cada um dos malditos da vila. Mas enquanto o galego tirava onda com o morto-vivo lá, o cara simplesmente levanta, pega o galego de costas, bem gostoso, quer dizer, sem ele esperar, e dá uma bocanhada no pescoço do cara, rasgando uma parte dele. O galego, desesperado, tenta mandar o morto-vivo parar, mas ele ignora totalmente a sua ordem. E outros mortos-vivos vão para cima do galego, matando ele. E aqui vemos que isso só foi possível graças ao Prota, que conseguiu controlar todos os mortos-vivos. Em seguida, vemos que o Prota mandou seu outro avatar, o Rens. Ele chega até a vila lá no outro mundo. Chegando lá, ele é barrado por 2 guardas. O Rens dizia que seu irmão mais novo estava na vila. Porém, o guarda diz que ele saiu e não fazia muito tempo. O Prota insiste para tentar entrar na vila, mas o guarda pergunta o que fazia ele pensar que eles deixariam alguém de fora entrar assim sem mais nem menos. Então o Prota pede para falar com o chefe da vila, né, pelo menos. O Corcunda, vendo aquela gritaria toda, pergunta que bagunça era aquela. Chegando mais perto do Prota, ele diz que era o chefe da vila. Rapidamente, o Prota dá as saudações ao chefe da vila, que fica surpreso, pois o Rens era idêntico ao Hans. O Velote já pergunta quem era ele, e o Prota responde que acreditava que seu irmão gêmeo, Hans, estava naquela vila. A ideia do Prota foi fazer o seu outro avatar chamar a atenção do Velote para que ele pudesse entrar no outro armazém. Era por isso que ter 2 corpos era uma vantagem muito grande. Ele acaba encontrando o fragmento do Rei Mortal. Saía uma energia muito poderosa daquele fragmento, e é claro que o Hans conseguia sentir. Ele percebe que essa coisa estava absorvendo a energia negra de todos os mortos-vivos ao redor dele, mas na verdade parecia mais que ela estava se conectando para preencher o que faltava, e não absorvendo em si. No entanto, todos aqueles corpos que estavam naquela sala pareciam ser bastante fortes, o que faz pensar que aquele lugar que o Prota estava era apenas uma mansão para desajustados. Nisso, ele simplesmente taca o dane-se e deseja que aquele troço seja comestível. Então ele simplesmente pega o fragmento e tenta fundir a ele. Enquanto isso, o Rens estava lá segurando a atenção do velhote, até agora. Quando o Coroa menos espera, ele sente que tem alguma coisa de errado com o fragmento do Rei Imortal. Rapidamente, ele se transforma nesse negócio sombrio aí e vai voando até onde o fragmento estava. Logo depois, os guardas tentam pegar o Rens, mas ele já tinha sumido. O moleque é ninja demais. Enquanto isso, o Hans passava pelo processo de fusão com o fragmento. Nesse processo, tinha vários pensamentos negativos vindo em sua mente sem parar. Mesmo filtrados pelo núcleo da mente, ainda eram intensos. Ele começa a perguntar se tinha alguém capaz de suportar aquilo sem enlouquecer. Logo depois, o processo é finalizado e a entidade tinha atendido os requisitos e estava evoluindo. O Prota se torna o Mago Mortal Demilich. Ele também adquire a habilidade especial Sabedoria Maligna.
Enquanto isso, esse mano estava do lado de fora protegendo a entrada. Quando ele menos espera, recebe um gritão do chefe da vila, chamando ele de idiota, pelo pensamento. Ele responde para o mestre que estava tudo tranquilo. O chefe manda ele parar de falar besteira e vê se estava tudo bem com o fragmento e era para ele falar com o Jeff também. Esse carinha aí tenta falar com o Jeff, mas ele não responde. Quando ele olha para a porta, só vê uma luz brilhante muito forte. Ele então pergunta o porquê que o Jeff não estava lhe respondendo. Nisso, pula vários mortos-vivos na porta a fim de matar ele. E atrás dele estava o Prota dizendo: "E aí, colega?" Surpreso com aquele esqueleto falando, o carinha não conseguia acreditar naquilo que ele estava vendo. Rapidamente, ele lança sua magia nos mortos-vivos, mas eles acabam derrubando a porta e indo para cima dele. Enquanto isso, o Prota dizia: "Ei, é falta de educação responder assim, sabia?" O Prota não fazia ideia se era por conta da sabedoria maligna, mas só de olhar para a magia negra ele já sabia como usá-la. Logo depois, o Prota e seu exército de mortos-vivos manda explodirem o armazém e vão direto para a vila. O Prota já manda seu exército matar todos da vila. Quando eles menos esperam, acontece uma explosão derrubando a maioria dos mortos-vivos. O Hans já pergunta que bosta era aquela. Aquilo foi ninguém mais do que o velhote. E ele já fala que o Prota deveria ter se tornado um esqueleto de elite. E pergunta o que ele tinha feito com o fragmento do Rei Mortal. Como vocês podem ver, o chefe tava com um modo muito top, né? O Hans fala: "Ah, e aí, mestre, quanto tempo? Você deve se lembrar de mim, não é? Bem, graças a você, eu perdi meu coração. Então, por conta disso, eu peguei um novo na mansão, tá ligado?" Isso deixa o mestre putaço da vida, pois o Prota tinha usado o fragmento de Rei Mortal em um corpo tão mequetrefe. Rapidamente, ele lança um ataque de magia negra na direção do Hans. Esse ataque acaba acertando o braço do Hans e arrancando ele. O chefe estava muito puto, pois ele tinha investido todos os seus recursos no processo de amadurecimento daquele corpo. Ele estava tão perto de se tornar o mais poderoso do mundo. Então o chefe começa a lançar vários ataques no Prota. E enquanto atacava, ele sempre estava falando o nome daqueles ataques. E isso já estava deixando o Prota muito puto. Enquanto o velhote atacava, o Prota tentava defender e rebater as coisas que o coroa estava falando. Logo depois, o Hans lança o "Morra, Alfred". Isso mexe com a cabeça do coroa, né? Ele, curioso, pergunta se ele tinha conhecido alguém da vila, ou tinha se infiltrado ali sabendo de tudo aquilo. Isso acaba deixando a guarda do coroa aberta e o Prota quase que acerta ele pelas costas. O chefe da vila percebe que isso não era importante e percebe também que ele estava se adaptando muito rápido à magia negra. Será que esse era o poder do fragmento? Ele não queria mais perder tempo, então ele usa uma habilidade que começa a sugar a alma de todas as pessoas vivas na vila, para criar a Coroa dos Quebrados. O Prota já fica puto, pois o Coroa tinha aumentado seu poder ao custo das almas daquelas pessoas. O Crocante não estava nem aí, ele já estava preparando um ataque super destruidor, mas o Hans decide que era hora de parar de brincadeira e acerta um ataque certeiro no coração do chefe da vila, derrotando ele facilmente. Depois de derrotar o chefe da vila, o Prota olha para a lua e pergunta se o Alfred estava vendo isso, e diz que isso era por ele. Ainda aparece a imagem do rato dando like para o Hans da lua, beleza? Essa cena foi muita resenha. Enquanto isso, do outro lado, vemos essa santa aí que estava orando. Rapidamente, ela se levanta e chama o Bispo Martim. O bispo, assustado, pergunta se ela já tinha terminado de orar. Ela pergunta se ela poderia pedir para que ele contate os outros. Ela também informa que detectou sinais de ressurreição do Rei Imortal vindo do oeste. O bispo não espera muito e vai correndo contatar os outros para fazer uma reunião. A ressurreição do Rei Imortal afundou o continente em destruição centenas de anos atrás. A santa não iria permitir que isso acontecesse de novo. E aqui fechamos o nosso amado recap. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, meu irmão. Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, também vai estar meu Pix, que você vai poder estar fazendo de qualquer valor, beleza? Já vai estar ajudando pra caramba. Caso você queira se tornar um membro e ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, como esse aqui que eu postei recentemente, é só você estar clicando em Seja Membro, ou no primeiro link que está na descrição, beleza? O valor não chega a ser nem R$5, é baratinho e vai estar ajudando demais o canal, beleza? Acho que já falei demais. Bom, eu vou ficando por aqui.
Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se esse vídeo bater 500 likes, eu já trago a continuação, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo.